Bom, meus amigos, então boa noite, sejam muito bem-vindos aí aos nossos amigos que estão online, aos nossos alunos. Hoje nós vamos aí com mais uma livezinha, né? Agora, aproveitando o momento aí das voltas das provas, a gente já vai ter a abertura, né, para a galera marcar a prova, a galera que ainda não tinha marcado antes da pandemia, então é muito importante. É a nossa live aí de número 10. E hoje, no dia 14/6, a gente vai bater um papo aí. Temos 15 questões, novamente, 15 questões aí que não tem lá no nosso banco de dados. São questões aí que a gente vem colhendo feedbacks, que a gente vem vendo as pessoas que estão fazendo a prova. Então, a gente tem trago para vocês aí questões com nível de dificuldades bastante altas, para que realmente vocês estejam aí mais preparados quando vocês forem fazer aí a provinha de vocês. Para vocês que estão vendo aí a aula gravada, estão vendo na plataforma, siga a gente lá no Instagram, estamos sempre comentando, sempre falando aí sobre prova, temos também aí o nosso site, a nossa página, temos lá também no Facebook, e fique completamente à vontade se quiser tirar dúvida, esse é o nosso WhatsApp, onde você vai falar lá direto com o professor Wallace, e a gente vai te mostrar um pouquinho como funciona a nossa metodologia, que no momento que essa live está sendo gravada, já aprovou mais de 500 pessoas, tenho certeza que nesse mês ainda nós vamos chegar aí ao número de 600 alunos aprovados. Falta muito pouco e agora com a volta das provas a gente vai bater essa marca, uma marca muito importante. Beleza? Trouxe novamente para vocês a frase utilizada na última live, porque eu tenho visto que a galera está com muita dificuldade de tempo. Wallace, eu preciso passar na prova. Wallace, eu preciso fazer. A gente precisa ir com calma, né? Então a gente tem aqui, a direção é mais importante do que a velocidade. E é realmente assim que a gente precisa, é assim que a gente tem que pensar. Então, não adianta você querer fazer 200 questões todo dia, não adianta você querer estudar 5 horas por dia, porque está faltando uma semana para a sua prova. Você tem aí que fazer uma estratégia, você tem que montar um plano de ação para que realmente você consiga ir absorvendo, para que você consiga ir desenvolvendo, porque é muito conteúdo, a gente sabe que é bem detalhado, então você precisa ir devagar, lapidando de pouquinho a pouquinho, e aí vai fazendo simulados, vai vendo os vídeos da questão que errou, entra em contato direto comigo lá, para vocês que já são os nossos alunos, eu tenho certeza que assim você vai ter o êxito. Então, hoje a gente vai ter, como eu falei para vocês, 15 questõezinhas aqui. Para os nossos alunos que estão assistindo nesse momento, vocês já sabem como funciona. A todo momento eu vou perguntar se há alguma dúvida, se é algo que eu posso esclarecer. Eu tenho certeza que a partir dessa live de hoje, você vai ter a sua certificação muito mais próxima. E aí, como é de praxe, a gente sempre usa o nosso princípio aqui, que é a nossa frase: sozinho vou mais rápido, juntos vamos mais longe. A gente sempre inicia e finaliza com essa frase. Então, é novamente assim que nós iremos, no dia de hoje, nós iremos juntos aí em busca dessa certificação. E, novamente, sejam aí muito bem-vindos a mais uma live, a mais um bate-papo. Beleza? Bom, então vamos lá. Vamos aí já de questão, né? Vamos trabalhar, vamos desenvolver. E aí, lembrando, ó, vocês estão vendo que o nosso plano de fundo é sempre de estrelas, Wallace, mas o que significa essas estrelas aí? É para vocês brilharem na hora da prova, né? Então, é realmente trazer essa energia positiva, que vai dar tudo certo. E hoje eu estou aqui única e exclusivamente à disposição de vocês para tirar quaisquer dúvidas que possam vir a aparecer. Beleza? Bom, vamos lá então. Vamos para a questão número 1 aí, number 1, né? Para a gente entender um pouquinho o que está pedindo. Então, vamos lá. Considere as seguintes afirmativas abaixo. A prova agora ela vem pedindo esse conceito de que te dá 2, 3, 4 opções para você marcar quais são as atribuições, quais são as corretas e incorretas, e a gente precisa ler com muita atenção para não errar. Então, a gente tem aqui algumas afirmativas. Executa a emissão do papel moeda. Coordena as políticas monetárias, creditícias, orçamentárias, fiscal e da dívida pública interna e externa. Define a meta da inflação. São atribuições do Conselho Monetário Nacional apenas. E aí aqui a gente vai ter algumas, né? Só 1, só 2, 2 e 3, ou 1, 2 e 3. Aí a gente precisa ir lapidar, ir devagarzinho, questão por questão, para a gente poder entender e desenvolver essa questão. Então, vamos lá. Então, são atribuições do Conselho Monetário Nacional. Então, aqui a gente sabe que a gente tem o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo do sistema financeiro. Então, vamos lá. Se ele é um órgão máximo, ele não executa nada. Ele não é um órgão executor, tá? Então, ele é um órgão coordenador, ele é um órgão que vai gerenciar, mas ele não coloca a mão na massa. Que abaixo dele ali a gente vai ter a CVM e o Bacen, por exemplo.
Então, é importante a gente lembrar, não é um órgão que executa. Então, vamos para a primeira. Executa a emissão do papel moeda? Só nessa primeira aqui questão, a gente já vê que está errado. Execução. Ele não vai executar, ele não põe a mão na massa. Quem executa aqui a emissão do papel moeda não é o Conselho Monetário Nacional. A execução do papel moeda é uma função do Banco Central, tá? Do Bacen. Portanto, essa não é aqui uma atribuição dele. Portanto, aqui, ó, tudo que tem A1, a gente já vai desconsiderar. Essa aqui já está errada, tá? Beleza, então vamos lá. Essa aqui executa a emissão do papel moeda errado, não é uma função do Conselho Monetário Nacional. Vamos para 2. Coordena as políticas monetárias, creditícias, orçamentárias, fiscal e da dívida pública interna e externa. Pô, perfeito. Isso aqui está correto. Por quê? Porque ele vai fazer todo esse tipo de coordenação. Política monetária, aumenta a taxa de juros, não aumenta. Para onde a gente vai? Coloca dinheiro, não coloca. Política creditícia, dá mais crédito para a população, dá menos crédito. Orçamentária, aquilo que está em orçamento do governo. Política fiscal, tributos, aumenta impostos, diminui. E aquilo que diz respeito à dívida pública, tanto externa quanto externa. O que é a dívida? A emissão de tesouro, aí, a emissão de LFT, de LTN feitos pelo governo. É o Conselho Monetário Nacional que faz essa coordenação? Sim, é ele que está em cima, é ele que vai dar as diretrizes, é ele que vai falar aquilo que deve ser feito. Portanto, essa está correta. 3. Define a meta de inflação. Muito cuidado com essa questão na hora da sua prova. Sim, essa também está correta. E esse define a meta de inflação define o IPCA. Muito cuidado, porque esse aqui está, define a meta do IGPM? Não, estaria errado. Então, aqui, muito cuidado. A meta da inflação é a inflação oficial. Ah, beleza. Qual que é a inflação oficial? É o IPCA. É o Conselho Monetário Nacional que faz isso? Sim. Então, muito cuidado, porque a galera até confunde na hora da prova. Então, é o Conselho Monetário Nacional que define o IPCA, que é a meta oficial de inflação. E a gente tem lá o Copom, que define o quê? A taxa Selic, para a gente não errar, tá? E algumas coisas que a galera confunde. Então, essa 3 também está certa, então aqui também não é só a 2. Portanto, resposta certa aí, letra C, C de coraçãozinho, tá? Então, essa aí é a certa. Questões 2 e 3 são aí atribuições do Conselho Monetário Nacional. Perguntas ou comentários? Beleza, algumas pessoas chegando aí, a Yasmin, a Andressa, a Sara, sejam todos aí muito bem-vindos. Então, questão número 1, questão já para assimilar algumas informações, vamos montar igual o conceito de prova, né? Passo a passo, módulo 1, módulo 2, módulo 3, e a gente vai seguindo aí, temos 15 questões para bater um papo hoje. Essa foi a primeira, já uma questão de análise. Vamos lá, vamos para mais uma. Number 2. Então, vamos agora falar sobre o conceito de lavagem de dinheiro. Outra questão grande também, e essa questão a galera às vezes tem um pouco de dificuldade na prova, de associar as informações. Então, a gente vai aí, etapa por etapa, para ver se está tudo certinho. Então, vamos lá. São considerados exemplos de indícios do crime de lavagem de dinheiro. Presta muita atenção, de indícios. Ou seja, ele está falando assim, isso pode se caracterizar uma lavagem de dinheiro? Sim, pode ser que é caracterizado uma lavagem de dinheiro daquilo que está acontecendo. Não quer dizer que seja, tá? Então, isso é importante. Então, aqui é um indício. Quando tem bastante questão aqui, a gente vem aqui, para visualizar. Está correto. Para quem estava na nossa última live, a gente viu o seguinte, a gente teve a possibilidade de ter uma que está incorreto. Então, toda vez que tiver aí mais de uma informação para você associar, vem aqui para baixo primeiro para ver o que está pedindo. Nesse caso, está pedindo aquilo que está correto. Beleza? Vamos lá, então. Então, são considerados exemplos de indício de crime de lavagem de dinheiro. Primeira, depósitos que apresentem atipicidade em relação à atividade econômica do cliente. Isso aqui pode ser considerado indício? Claro que pode. O que seria esse depósito que apresenta atipicidade?
Ou seja, não, aquilo não está acontecendo com frequência, aquilo não é normal. Ah, o cara recebeu lá vários depósitos naquele mês de R$ 4.000, recebeu aí de 10 em 10 dias um depósito de R$ 40.000, sendo que ele tem renda de 3.000. Ou seja, aquilo foi atípico. Aquilo não acontece na conta dele com frequência. Pode ser um indício? Pode ser um indício. Então, essa questão está certa. Sendo que a 1 está certa, a gente já elimina a B, que tem só a 2 aqui. Então, essa aqui não pode ser. Vamos para a próxima. Movimentações em espécies, realizadas por cliente cujas atividades possuam como característica a utilização de outros instrumentos de transferências de recursos. Olha só, isso aqui também é considerado. Vamos no detalhe da questão para a gente não errar. Ó. Movimentações em espécie. Quando ele está falando em espécie, ele está falando em dinheiro vivo, tá? Notinhas lá. Realizadas por cliente cujas atividades possuem como característica a utilização de outros instrumentos de transferência. Ou seja, é uma pessoa que, por exemplo, que faz muita venda por cartão de crédito, é uma pessoa que vende pela internet. Ou seja, para que ela está com aquele dinheiro vivo? Não faz muito sentido, né? Porque se ela vende tudo lá pela internet, ela não ia fazer uma transferência? Ah, o Wallace, por exemplo, vende cursos. Cursos lá, vocês vão lá, pagam no cartão de crédito, emite um boleto. Por que eu estou depositando 7, 8 mil toda semana no banco? Não faz muito sentido. Então, pode ser considerado aí, né, um indício de lavagem de dinheiro. Portanto, essa aqui está correta. Então, não pode ser só a 1 e não pode ser a 1 e a 3, porque a 2 está correta também. Sendo assim, só vai nos sobrar a opção D. Beleza? Vamos ver aqui, então, a 3. Aumentos substanciais no volume de depósito em espécie sem causa aparente. Esse aqui ficou tranquilo, né? Como assim, substanciais? Ah, depositava na conta 2, 3 vezes por mês. Agora está depositando 10, 15. Ou seja, aumentou muito o número de depósitos. O que está fazendo esse número? Você está agora abrindo um novo negócio? Está falando aqui, ó, sem causa aparente. Ou seja, nada justifica esse aumento do dia para a noite dessa quantidade de valor que você está colocando. Então, está correto falar que as 3 podem ser indícios de lavagem de dinheiro. Portanto, a resposta certa é D de dinossauro. Perguntas ou comentários sobre essa questão? Eu me perdi na questão 2 aí. Mas conseguiu entender, Matheus? Você se perdeu antes ou se perdeu durante a explicação? Não, eu tinha feito exercício antes, aí eu fiquei na dúvida se era ou não. Mas agora eu entendi. Olha, Matheus, preste muita atenção, que na sua prova, às vezes, costuma vir uma questão assim. A gente já até trouxe ela para uma live aqui, ela está aí no banco de dados nosso. É uma questão que fala assim, ó, um cliente que faz venda de lingerie pela internet, depositou o valor. Pô, se o cara vende pela internet, por que ele vai depositar em espécie? Então, isso é considerado um indício de crime de lavagem de dinheiro. Então, ela costuma, às vezes, trocar. Então, ó, isso aqui que você mataria a questão. Ó. Aqui está em espécie, se está aí se imprimiu, passa o marca-texto aí, ou então anota isso, tá? Então, ele foi movimentar em espécie, mas ele tem aí como utilização outros instrumentos de transferências. E aí, você traduz, né? Escreve. Esses instrumentos seria conta corrente, né? Seria aí realmente a possibilidade de vender através de boleto, cartão de crédito, né? Entre outros conceitos. Aqui, cartão de crédito, desculpa. Beleza, meu camarada? Show de bola. Show de bola. Vamos tomar cuidado com essa questão aí para poder interpretar direitinho. Perfeito. Show. Vamos lá, então. Vamos para mais uma questão. Então, número 3. Então, a gente passou por 2 questões de associação, questões grandes, onde vocês precisam ver aí algumas coisinhas. Agora, a gente vai para a questão número 3, uma questão um pouquinho diferente, mas também uma questão grande. Ó. Se vocês olharem, precisa aí de algumas informações para que a gente consiga associar aí. Então, vamos lá. Falando aí, ó, de novo sobre lavagem de dinheiro. É normal, cai 2, 3, 4 questões na sua prova sobre lavagem de dinheiro. É um tema muito cobrado, até mesmo porque tivemos aí a adição de um conteúdo que está lá na aula 2
para vocês aí. Foi a live que fizemos, está lá dentro, lá, 1 hora, né, quase 2 horas de conteúdo, respondemos questões lá também, fizemos questões aí sobre aquilo que pode cair na prova, prestem bastante atenção. Então, vamos lá. Sobre a legislação e regulamentação da lei de crimes de lavagem de dinheiro, é correto, então aqui é importante, então aqui, ó, correto afirmar, então está pedindo que é correto, fica mais fácil para a gente associar essa informação. O Bacen é o único órgão competente para editar normativos referentes à prevenção e combate desse crime. Não, ó, o Bacen é o único. Não, não é o único, né, cara? A gente tem aqui o COAF, que é um dos principais órgãos que faz esse tipo de trabalho. Então, o Bacen não pode ser o único órgão competente. Não, o COAF vai olhar lá também, né? Vai identificar aquilo que pode estar acontecendo para que tenha a possibilidade de prevenir, para que tenha aí a possibilidade de minimizar tudo isso e que diz respeito à lavagem de dinheiro. Portanto, não, aqui não é o único. Essa questão aqui está errada. Vamos para a questão B, para a gente ver aí. São parte de um esforço, internacional, cujo objetivo é coibir esse crime. Essa questão aqui, ao meu ver, parece estar certa. Por quê? A gente viu que o conceito de lavagem de dinheiro, principalmente na adição que a gente fez, é algo que está em todo o país. Até mesmo pelo fato lá de conheça seu cliente, conheça o seu parceiro. Ou seja, eles vão conversar entre eles, né? Independentemente de qual país você esteja, falar, ó, a gente está fazendo isso aqui no Chile, nós estamos fazendo isso aqui na Argentina. E aí vai falar, a gente faz isso e isso minimiza. Será que isso não poderia ajudar se você fizesse também? Então, a gente vai trocar experiência. É um esforço não só do país, mas lembra lá que a gente até fala na aula que é um esforço, por exemplo, para tentar minimizar ataques terroristas. Então, é um esforço internacional para tentar fazer com que isso não aconteça, né? Ou cada vez mais minimize. Então, essa aqui está certa. Vamos continuar dando sequência para a gente ver se as outras questões estão erradas. Suas regras não se aplicam a entidades abertas de previdência complementar. Não, de maneira nenhuma, né? Isso aqui está completamente errado. São aí a parte de previdência que a gente estuda. A parte de lavagem de dinheiro não vai entrar, por exemplo, aqui num PGBL e num VGBL, ou seja, não, com CDB você pode lavar dinheiro. Com CDB é difícil de lavar dinheiro. Com previdência está tudo tranquilo porque não se aplica. Não, é também aqui o investimento, algo voltado para a aposentadoria. Então, aqui, ó, as regras não se aplicam, não de maneira nenhuma, as regras se aplicam. Então, esse não aqui é o que mata, que está completamente errado. Tá? E, letra D. As disposições do Código Penal não se aplicam a este crime, tendo em vista que as leis de crimes de lavagem de dinheiro é uma lei especial. Não, de maneira nenhuma, né, cara? Por quê? A gente vê lá que os crimes de lavagem de dinheiro, você tem um valor máximo lá que você pode pagar, que é o valor lá de 20 milhões. E você tem lá também a pena e reclusão. Você pode pegar de 3 a 10 anos. E o quê? Importante, mais multa. E a multa não pode ser superior a 20 milhões ou o quê? O dobro da operação. Lembra dessa informação? Informação importante aí para sua prova também, tá? Então, as disposições não se aplicam a esse crime? Se aplica aqui, ó, o cara pode ficar lá, o cara pode pegar a detenção lá, ficar de 3 a 10 anos, vai ter que pagar a multa também. Então, não se aplica? Errado. Esse não aqui está errado de novo, ó. Ela se aplica. Portanto, essa questão aqui também está errada, sendo assim, a questão que está certa é a questão B. B de quê? B de boa sorte na hora da sua prova aí, né? B de realmente tudo certinho aí. Então, B de boa sorte é a resposta correta. Alguém não entendeu a questão número 3? Wallace, você pode só falar para mim o significado de coibir, que eu não entendi? Vamos lá, deixa eu trocar a palavra. Onde está coibir? Na letra B. São partes de um esforço internacional cujo objetivo é coibir esse crime, é minimizar, tá, Yasmin? Sim, show. Agora faz sentido. Aquilo que é coibição é não deixar que aquilo exista, não deixar que se expanda, tá?
Então, eu vou tentar, de todas as maneiras, fazer com que isso não dê passos largos aí, tá bom? Beleza. Tranquilo, então, todo mundo, mais alguns amigos entrando aí, sejam todos muito bem-vindos. E aí, vamos lá, vamos continuar desenvolvendo aí, vamos continuar de questões. Vamos para a questão, então, número 4 aí, para a gente ver se está tudo certinho. Vamos lá. Então, ó, outra questãozinha, perceba que eu estou trazendo para vocês, questõezinhas sempre maiores. Por quê? O feedback que a gente está recebendo é justamente esse. Essa prova está muito cansativa. Eu estou tendo que ler muito para eu poder entender. Então, aqui a gente vai dando esses feelings, aonde você vai passar esse marca-texto, onde você vai identificar aqui um conceito para que você tenha a possibilidade aí de mandar bem na hora da sua prova. Então, vamos lá. O investidor pretende fazer um investimento em um fundo de renda fixa. Opa, beleza. Um cara chegou lá na sua mesa e falou, ó, eu estou lendo aí mais sobre o mercado e eu quero investir em um fundo de investimento, mas eu quero que seja um fundo de renda fixa, porque eu não quero renda variável, não quero perder grana, né? Quero ali algo que seja mais, menos exposto ao risco. Estou saindo da poupança e tal, estou começando, beleza, vida que segue. Mas ele quer que seja composto por títulos com baixo risco de crédito e de mercado. Então, esse título com baixo risco de crédito é um título aí que não vai ter inadimplência. Risco de crédito, risco de não pagamento. E risco de mercado, risco de oscilação. Ele não quer isso. Se você comprar um título de um banco pequeno, por exemplo, aquele banco pode falir. Se tem 1 milhão aplicado, o FGC garante até 250 mil. Então, tem alto risco de crédito. Ele não quer isso. E ele não quer que oscile muito, tá? Ele quer algo mais tranquilo ali. Como ele disse, ele está saindo da poupança, está começando ali, beleza? E ele ainda não passou pelo processo de API. Opa, aqui que está a chave da questão, tá? Se a gente eliminasse tudo que a gente leu até o momento e focasse só aqui, aqui é onde estaria o tchan para poder passar. E ele ainda não passou pelo processo da API, ou seja, ele não fez o API. Aqui é onde a gente vai passar aqui as canetinhas, porque aqui é onde vai chamar a atenção da questão. Beleza? E não possui outros investimentos no mercado de capitais, ou seja, ele não tem ali outros valorzinhos, né? Às vezes tem lá a poupancinha dele lá na conta corrente, vinculada à conta corrente, mas muito tranquilo. O fundo que permite que esse investidor realize essa aplicação, mesmo sem preencher o API, e aí, pessoal, aqui não tem jeito, a gente precisa gravar. Qual que é o único fundo que pode ser comercializado sem ter a venda do API? É o fundo de renda fixa referenciado DI? Não. Por quê? Ele vai ser referenciado, ele tem lá 95% naquele ativo de referência. E você pode ter uma redução, um aumento da Selic, e isso faz com que o cliente lá tenha uma probabilidade de redução no seu valor. E ele não quer risco de mercado? Essa aqui não pode ser. Um fundo de renda fixa soberano. Wallace, eu nunca li um fundo de renda fixa soberano. O que seria? É uma renda fixa que só investe em títulos do Tesouro Direto. Soberano, a gente coloca como soberano o país. Então, quando a gente fala aqui um título de renda fixa soberana, ele vai investir só em LTN, em LFT, INTNB, NTNF, são os títulos do mercado. Mas, Wallace, esse título ele pode investir sem API? E aí que tá, por quê? Porque esse tipo de renda fixa, o conceito de soberano não é uma classe em si, mas aonde vai investir. Wallace, agora eu entendi. Por quê? A gente vê fundos de renda fixa, fundos multimercados, fundo cambial e fundo de ações. Tá, o fundo de renda fixa, beleza. O fundo de renda fixa, agora ele vai investir em ativos do Tesouro. Beleza. Então, isso aqui não é uma classe, não é uma família. Então, isso aqui está errado. Fundo de renda fixa simples. Beleza, esse aqui está correto. Por que, Wallace, que esse aqui está correto? Porque a gente vê que esse título aqui, esse fundo, ele investe 95% do patrimônio líquido. Em que? Títulos com baixo risco de crédito ou do governo. Beleza. Títulos do governo. O que é baixo risco de crédito? O gestor comprou, por exemplo, títulos do Itaú. Ele não acha que o Itaú vai falir. Então, tem baixo risco de crédito. Baixo risco de não ter a possibilidade ali de não pagamento.
Ah, Wallace, perfeito, agora eu entendi. E esses outros títulos também, ele não vai ter muita variação, por ser títulos de mercado, por ser títulos do governo. Então, 95% do patrimônio dele ele já conhece. E eu até falo para vocês, é um fundo que a galera que está saindo da poupança, eles começam a querer adquirir, porque é um fundo que não vai sofrer essa oscilação. Então, aqui está certinho. Um fundo de renda fixa pós? Não, um fundo de renda fixa pós tem que fazer o preenchimento do API. Por quê? Porque vai ser pós em quê? Ah, vai ser pós em CDB, vai ser pós em IPCA, pós em GPM, e aí tem várias formas de ser pós fixado. Então, esse aqui está errado. Então, vocês precisam lembrar, essa questão cai na prova. Qual é o único fundo que não precisa de preenchimento do API? Letra C, C de coração. Fundo de renda fixa simples. Por que, Wallace? Porque é o fundo que 95% do patrimônio dele é aí considerado ou títulos do governo, ele vai comprar lá, por exemplo, ou NTNB, ou LFT, que são títulos do governo, ou com baixo risco de crédito, títulos do Itaú, do Bradesco, onde eles não conseguem ver falindo. Então, esse é o único fundo que pode ser vendido sem preenchimento do API. Perguntas ou comentários? Perfeito. Galera que está chegando aí agora também, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Vamos, então, aí para mais uma questão. Questãozinha clássica essa, né? Na última, nós trouxemos algo que falava de deflação. Esse nós trouxemos algo que fala de inflação, para não errar na hora da prova. Caiu questãozinha assim, que precisa calcular na cabeça, tá? Porque você não pode usar calculadora. Você coloca no papel. Que papel, Alice? O papel que eles vão te dar na hora da sua prova. O papel que, antes de você começar, você vai anotar a tabela lá. Qual tabela? A tabela regressiva de imposto de renda. Você anotar lá os fundos de longo prazo, de curto prazo, os fundos de ações. Qual que é o come-cota? Você vai anotar aquela tabela inteira antes. Por quê? Porque muitas questões você vai utilizá-la, tá? Então, você vai pegar essa folhinha e vai fazer o cálculo aí que ele está pedindo para você achar. Então, vamos lá. Se a taxa de juros no Brasil for 7,5%, essa taxa de juros ele pode colocar. Se a Selic no Brasil for 7,5%, estaria a mesma coisa. Em determinado momento, nesse mesmo período, a taxa de inflação foi de 4%. Então, ele pode trocar aqui, ó. Ao invés dele colocar taxa de inflação, ele coloca IPCA. Pode colocar? Pode. É a mesma coisa? É. Wallace, se ele coloca IGPM, estaria errado? Não, são dois índices de preço. São dois índices de inflação. Os dois estariam certos. Taxa de juros, ele poderia colocar o quê? Selic, por exemplo. Estaria correto também? Correto. Ele pode mudar as palavras tendo o mesmo significativo. Seriam sinônimos, né? A taxa de juros real, nesse período. Então, aqui a gente vamos colocar de canetinha azul, o que ele está pedindo. Ele está pedindo a taxa de juros real. Então, beleza. Então, aqui, pediu a taxa real, já lancei a anteninha, para saber se vai ter inflação ou deflação, que isso vai mudar aí como fica o cálculo. Então, a taxa é 7,5%. Então, a gente vai ter a taxa nominal. Nossa, ficou horrível esse N. Nominal. Beleza. Qual que é a taxa nominal? 7,5%. O que é a nominal, Wallace? É a aparente, aquilo que ele te deu. Beleza. Nesse mesmo momento, no mesmo período, teve uma taxa de inflação, ou seja, os preços subiram, né? Qual foi aí a taxa de inflação? Foi de 4%. A gente coloca aqui 4%. E aí a gente vai achar a real. Beleza. Então aqui não é difícil. Quando eu tenho inflação, eu vou diminuir aqui o nominal da inflação. 7,5 menos 4 daria 3,5. O resultado é sempre inferior àquele resultado que eu achar. Por quê? Porque eu preciso aplicar a tabela de Fischer. Como a prova não vai te pedir o valor exato, porque você não pode usar a calculadora, ela vai te dar todos os resultados para que você consiga compreender. E aí você precisa ficar ligado que aqui ele está te dando inflação. Quando é inflação, diminui. Se fosse deflação, aí eu teria que somar e o resultado seria superior. Então, ó, importante, pediu inflação. Então, ó, 7,5 menos 4, 3,5. O resultado é sempre inferior. Então, letra A, abaixo de 3,5? Perfeito, essa questão está
Correta, vai dar um pouquinho menos 3,5, vai dar 3,45, se eu não me engano. 11,5? Não, olha só. 11,5, Alas, teria como dar 11,5? Se eu somar 7,5 com 4, vai dar 8, 9, 10, 11. Mas só daria se fosse aqui deflação. E não seria 11,5, seria superior. Como que seria aqui? Vamos lá. Se aqui fosse deflação, eu faria ao contrário. Vamos colocar aqui do lado, para a gente visualizar? Então, eu teria nominal, 7,5. Inflação, que seria deflação no caso, 4%. Qual seria a real? Aí aqui é diferente. Quando eu tenho deflação, eu somo. 7,5 com 4,5 daria 11,5. O resultado é 11,5? Não. Aí é superior, tá? Então, essa aqui também estaria errado. Seria 3,5? Não, porque o valor que você achar vai ser sempre inferior. Aqui a galera costuma errar muito, né? Então, aqui, errado também. E acima de 3,5, não é acima, é abaixo. O resultado, quando tem inflação... Lembra, inflação aumenta o preço, diminui meu poder de compra. Então, ó, inflação vai sempre diminuir. Caramba, aumentou os preços, agora eu compro menos. Então, inflação diminui. Deflação, caraca, os preços caíram, agora eu compro mais. Então, deflação é o contrário. Deflação, sinal de mais, inflação, sinal de menos. Portanto, resposta certa, A de aprovado, aquilo que você será na sua prova. Alguma pergunta, algum comentário sobre essa questão? Perfeito. Vamos para mais uma, então. Vamos lá. E aí, aqui a gente já está onde? Nós já estamos aqui no módulo 3, né? Vamos continuando aí. Falando agora aí. Agora nós vamos no módulo 4. Uma de módulo 4 mesmo. Pá, tiro porrada. Essa aqui, módulo 4. Tá? Vamos lá. Vamos ver aí a número 6. A caderneta de poupança rendeu 42% da taxa DI em 2006. Esta afirmação refere-se ao conceito de rentabilidade. Opa, beleza. A caderneta de poupança rendeu 42% da taxa DI em 2006. A primeira pergunta é: quanto é o DI? Por quê? Para eu saber que rendeu 42%, para eu ter uma exatidão, o DI foi de 10. Então rendeu 4,2. O DI foi de 20. Então rendeu 8,4. Se eu não souber qual que é essa taxa, eu não consigo identificar quanto que é 42%. Quanto que é 42% de ponto de interrogação? Não sei, então preciso saber. Então, esse conceito que ele está falando, ele refere-se ao conceito de que tipo de rentabilidade? Esperada, real, nominal ou relativa. Esperada. Esperada é aquilo que se projeta, aquilo para o futuro. Ele está falando que já rendeu. Se rendeu, não é futuro, é passado. Então, não é uma rentabilidade esperada, não pode ser. Eu espero que eu tenha essa rentabilidade. O fundo apresentou uma rentabilidade em 2008 de 20. Qual será a rentabilidade em 2015? Também não sei, mas poderia ser esperada, futuro. Aqui não, ele já está falando que rendeu. É uma rentabilidade real? Wallace, aqui pode ser uma rentabilidade real. Por quê? Porque aqui está falando o grosso, exatamente quanto foi. Mas você não sabe quanto foi, cara. Aí que está o tchan. Por que é real? Se você sabe, 42%, mas 42% de quanto? 42% do quê? Então você não tem esse dado. Você não consegue saber com exatidão qual é a realidade disso. Portanto, não é uma rentabilidade real. Porque eu não consigo sequer saber quanto rendeu, porque eu não tenho essa noção de quanto foi o DI naquele período de tempo. É uma rentabilidade nominal? Wallace, mas aqui não diminuiu a inflação. Pode ser uma rentabilidade nominal? O mesmo conceito, né? A real, desculpa, iria diminuir aqui. Aqui eu não tenho inflação, então eu não sei a rentabilidade real. Beleza. Aqui a nominal, para eu achar, eu tenho que saber o seguinte: quanto ela rendeu? Eu não sei. É um ponto de interrogação, é uma incógnita. É uma rentabilidade relativa? Aqui está certo. Por quê? Para eu saber quanto ela rendeu, eu preciso saber quanto rendeu o DI. Então, ela tem uma relação direta.
Ah, se eu souber agora quanto foi o DI naquele período de tempo, eu consigo achar qual foi essa rentabilidade, porque está relacionado, eu preciso dessa informação. Portanto, resposta certa, letra D. D de deu tudo certo, vai passar, vai ser aprovado. Perguntas ou comentários sobre essa questão? Beleza. Jéssica, certinho aí? Deixa eu colher uns feedbacks. Certinho. Acabei de falar assim, eu preciso passar nessa prova. Então traz essa energia positiva e aí vai pegando esses macetezinhos, vai, né, realmente respirando essa aprovação. Por quê? Principalmente as primeiras questões ali que a gente passou são questões, às vezes, onde a galera fica mais tempo, Wallace, é mais difícil. E essa aqui o cara lê e já mata. Vai devagarzinho, a prova é detalhada. Porque essa parece que é uma questão fácil, mas não é, tá? É uma questão pequenininha, mas é uma questão que exige que a gente olhe, que a gente realmente sintetize, que a gente vá passo a passo para não se perder aí durante... Se for rápido, você acaba confundindo. E se vocês olharem, vocês não precisam dessa agilidade, porque vocês têm tempo para fazer a prova tranquilo. Lá no simulado mesmo, vocês conseguem observar como que está aí essa frequência de vocês. Então, vá tranquilo, vai devagarzinho, porque vai dar tudo certo. Beleza? Deus quiser. Beleza. Show de bola. Vamos lá, vamos ouvir mais um amigo nosso. Matheus Cassiano, tá certinho aí, meu camarada? Tranquilo? Tá tranquilo, tá show. Essa daí eu entendi direitinho. Beleza, show de bola. Pessoal, lembrando que o conceito dessa live, o conceito desse encontro é tirar a dúvida de vocês. Então, eu estou aqui única e exclusivamente para isso. Então, quaisquer dúvida que vocês tiverem, por favor, não hesite, tá? Pergunte, abre o microfone. O conceito é realmente a gente sair daqui muito mais preparado e tendo a possibilidade aí de arrebentar na hora da prova. Vamos lá. Vamos então para mais uma questãozinha aí. Vamos para a questão de número 7. Então, é um fator que tende a aumentar a tolerância de risco do investidor. Que vai aumentar a tolerância de risco. Como assim, Wallace, vai aumentar a tolerância de risco? O cara chega para você e fala assim, eu quero investir em um certo ativo. Então, vamos imaginar um ativo arriscado. Por quê? Porque aumentar a tolerância de risco, ele fala, eu quero, mas estou com medo. Estou indo um pouco seguro. Mas, dependendo do que você me sugerir, pode ser que eu aceite. Então, vamos falar então que o cara quer investir em ações. E aí ele chega para você e fala, eu quero investir em ações. Só que você sabe que ações são assim. Ações têm o quê? Alto risco de mercado. Elas são voláteis. Aí ele fala assim, só que eu tenho medo de colocar o dinheiro aqui, nesse período de tempo, e tirar ele aqui, onde tem a maior queda. Aí para mim ficou muito ruim. Aí ele fala assim, mas eu quero investir nesse ativo, eu quero investir em ações. O que pode fazer com que minimize isso? Aí você fala, isso aqui é muito comum acontecer no curto prazo. Por quê? Às vezes tem uma informação, às vezes acontece alguma coisa com a empresa e ela cai. Mas, no longo prazo, quando se tem muito tempo, isso aqui minimiza. Por quê? Porque você vai pegar uma característica de esse aqui, esse gráfico verdinho, é um gráfico de um mês. Quando você pegar um gráfico de 10 anos, ela não vai estar com essas mesmas oscilações. Isso aqui vai diminuir. Então, você já pode, por exemplo, encontrar algo assim, vamos lá. Aqui uma subidinha, aqui uma leve queda, aqui uma subida de novo, aqui uma quedinha, aqui uma subida de novo, e aí ela pode estar assim, ela apresentou aqui pontos de baixa, aqui, mas não foi desse jeito que está aqui. Então, para aumentar a tolerância, a proximidade da aposentadoria, de jeito nenhum. Imagine o cara lá, trabalhou durante um período de tempo lá, o cara está com, vamos colocar aqui, 62 anos. Vai aposentar com 65. Você vai vender um investimento para esse cara que tem vários riscos? Não, pelo amor de Deus. O cara não quer risco, mas não, ele já quer lá receber o dinheirinho dele e curtir a aposentadoria dele. Então, isso aqui está completamente errado. Longo prazo no investimento pode aumentar a tolerância de risco? Pode. Por quê? Principalmente aí em ações. Você vai falar para o cara o seguinte, olha, as empresas elas vão aí, durante certo período de tempo, tendo a possibilidade de minimizar o risco. Por quê? Elas vão
conquistando market share, elas vão aumentando, né, market share, a fatia de mercado, né, elas vão ficando mais sólidas. Então, se você vai investir, quem vai investir? Eu, Sara. A Sara tem 22 aninhos, e ela vai tirar esse investimento com 62, ela precisa ficar olhando isso aqui, o que vai estar acontecendo nesse um mês? Não, cara, porque isso aqui agora já não faz sentido nenhum para a Sara. Por quê? Porque ela vai ficar muito tempo com o investimento. Então, essas oscilações de curto prazo, ela não vai olhar. Então, está aumentando a tolerância de risco dela. Porque, por mais que isso aconteça, para ela agora, ela fala, não, isso não me incomoda, não, porque eu vou tirar só daqui a algum tempo. Então, esse aumento de prazo, sendo mais longo, faz com que você tenha aí uma maior tolerância. Vamos ver as outras, porque não poderia ser. Alta necessidade de liquidez. O que é liquidez? Transformar, troca sempre a palavra, hein? Transformar ativo em dinheiro. Cara, se você quer alta liquidez, isso vai aumentar sua tolerância de risco? De maneira nenhuma. Ah, Wallace, eu posso colocar aí um fundo, então, que ele é um fundo que eu só consigo tirar daqui a 2 anos? Pô, não posso fazer isso com carência? Não posso, porque eu tenho alta liquidez. Eu quero transformar o meu ativo em dinheiro de forma rápida. Então, não, se eu quero isso aqui, eu tenho que fugir, eu não quero risco, porque é relação risco-retorno. Então, aqui, eu não quero correr esse risco, eu vou me sujeitar a um retorninho menor. Então, essa aqui está completamente errada. Outro, algo que pode aí, tende a aumentar a tolerância de risco. Condição de mercado estável. Muito cuidado. Por quê? O mercado estava estável antes do coronavírus. E aí, quem diria que a gente iria ter uma pandemia? E aí, o mercado desabou. Então, o mercado está estável não significa que ele continuará estável. Tá? Beleza, ele está estável no momento, mas ele pode sofrer. É o que a gente vai ver, se eu não me engano, na próxima questão, chamado risco sistemático. O risco do sistema inteiro. Então, o mercado está estável, não significa que continuará estável. Portanto, essa está errada. Então, pode ser aí um fator, né, que tende a aumentar a tolerância, ou seja, que faz com que o cliente, eu quero investir nesse ativo, mas estou com medo. Mas se você investir se você tirar só daqui a 20 anos, aí melhorou, porque eu não preciso ficar olhando isso toda hora. Então, aumentou minha tolerância. É o longo prazo no investimento. Nesse caso, resposta certa, letra B. B de quê? Boa sorte, né? B de vai dar tudo certo, né, galera? Vai para a prova tranquilo aí. E aí, é só lembrar desses conceitos que você vai tirar um notão. Perguntas ou comentários sobre essa questão? Beleza, deixa eu chamar então a Sara, que foi quem eu perguntei. Sara, usei de exemplo. Dúvida sobre essa questão? Então, professor, depois da sua explicação eu consegui entender, mas eu tinha marcado a letra D, na verdade. Foi uma questão que eu tive um pouquinho de dúvida. Excelente, isso é muito importante. Toma cuidado, tá? Principalmente por essa palavra. Ela traz para poder te instabilizar, né? O que é estável fica instável na hora de você marcar a questão. Porque não significa que ele continuará, tá? Então, isso o cara fala, não, pô, se o cara tem muito medo ali, mesmo estando com o mercado tranquilo, ele fala, não, eu tenho receio. Se eu investir numa ação, por exemplo, o mercado está totalmente estável, vamos usar um exemplo melhor ainda, sabe? Para que sintetize isso. O cara está com muito medo de investir em ação. Aí sentou na sua mesa, você, não, o mercado está estável, pode investir, investe na Vale, é uma excelente empresa. Beleza, então eu vou investir. E aí, passou um dia depois, teve um acidente em Brumadinho, as ações. O mercado continuou estável. A empresa em si sofreu aquele risco, sofreu aquele dano. E aí o cara perdeu muito dinheiro. Caramba, é mesmo, o cara vai ficar muito bolado. Cara, mas se isso for no longo prazo, você fala para ele, cara, fica tranquilo, a Vale é uma empresa sólida. Pode ficar tranquilo que depois de um período de tempo ela vai retomar. E aí, o reflexo é o que aconteceu. Realmente, a Vale aí já está valendo o triplo do que valia naquele momento. Ou seja, aquilo ali no curto prazo não foi primordial para ele, porque ele estava pensando num período mais longo. Ficou ainda mais claro, Sara? Ficou sim, professor. Obrigada. Perfeito. Yasmin, certinho, tranquilo? Tranquilo. Show de bola. Vamos para a questão 8, considerada aí, ao meu ver, a questão mais difícil de hoje. Na hora que eu fui fazer essa questão, eu precisei dar uma paradinha, tive que anotar,
que eu não consegui entender. Falei, opa, peraí, vamos lá. Vamos ter a possibilidade de desmembrar a questão, tá? Então, o risco total é composto... Opa, risco total. Então, o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, você analisar todo o risco geral, o risco globalizado lá da sua carteira. É o risco não diversificável e risco não sistêmico, risco não diversificável e risco sistêmico, risco diversificável e não sistêmico, ou diversificável e risco próprio. Ah, Wallace, isso aqui é D de Deus, vou chutar. Não, calma, acalme o seu coração. Essa questão não é uma questão difícil, mas é uma questão que obrigatoriamente você vai ter que desenhar a questão. Por quê? Se você não desenhar a questão no papel, você não vai entender. Então, a gente tem dois tipos de risco. Vamos entender eles primeiro. A gente tem... Lembra lá quando a gente fala lá do risco de mercado, a gente fala que o risco pode ser sistemático ou não sistemático, que é o risco que envolve todo o ativo, o risco que está dentro ali daquilo que pode acontecer. Então, é o risco total, o risco geral, globalizado. Eu tenho o risco sistemático. Beleza. Se eu tenho o risco sistemático, vamos colocar aqui, vamos colocar com outra coisinha aqui. Eu vou ter o risco não sistemático. E aí eu preciso sistemático. Lembrar disso aqui para poder acertar essa questão. Wallace, o que é o risco sistemático? O risco sistemático é o risco de todo o sistema. É o risco do Covid-19, por exemplo. Por mais que você tenha tido na sua carteira várias ações, Itaú, Vale, Bradesco, Ambev, as ações despencaram, cara, é uma pandemia, é o risco do sistema inteiro. Então, lembra que eu falei, olha só, mesmo se você tivesse colocado todas, elas tinham caído. Ou seja, a diversificação não foi muito coerente. Por quê? Porque o risco sistemático é um risco não diversificável. Diversificável. Por quê? O que é diversificável? Eu coloquei aqui, ó, várias ações. Coloquei ações de Itaú, ações da Ambev, ações da Vale, ações da Gol, e todas caíram. Mesmo diversificando a minha carteira. Opa, então isso é um risco sistemático. É um risco que, mesmo com a diversificação, teve perda. Agora, o risco não sistemático é o risco único. A gente chama esse risco de um risco específico. Como assim, Wallace? Um risco específico. Porque não envolve o sistema inteiro. Imagina agora que eu tenho, olha o exemplo que eu acabei dando para a Sara. O cara foi lá e colocou todo o dinheiro dele na Vale. Caiu. É específico. Por que é específico? Porque ele colocou dinheiro na Vale, a especificidade, porque a Vale teve um acidente Brumadinho, caiu. Ou seja, é específico da companhia. E as ações da Petrobras? As ações do Itaú? Da Ambev caíram? Não, porque foi específico, foi da empresa. Não tem nada a ver. Então, esse risco específico, eu consigo reduzir. Eu consigo reduzir com o quê? Com diversificação. Por quê? Se eu tivesse indicado para o cara comprar 10 ações, não tivesse comprado só a Vale iria cair, mas pode ser que a Ambev e o Itaú teria subido. Opa, beleza. Então, olha só, pelo fato de eu diversificar, eu consegui reduzir, porque foi específico da companhia. Então, se eu fizer essa tabela, eu consigo agora marcar a questão certa. Por quê? Olha só como que vai ficar fácil. Então, o risco total é o risco não diversificável. O risco não diversificável está onde? Está aqui, desse lado. É o risco não diversificável e o risco não sistêmico. Ó, não sistêmico, está aqui. Essa questão está certa. Ou seja, é composto por os dois. Está cada um de um lado. Só que aqui ele trocou, para não te dar de bandeja, para te dar sistemático e não sistemático. Ele falou, não, quero ver se ele entendeu mesmo, quero ver se está tranquilo. Quero ver se consegue identificar que o risco sistemático é o não diversificável e o risco não sistemático é o específico. Ah, Wallace, por que não pode ser AB? Ele fala que é composto pelo risco, ó, não diversificável. Não diversificável está aqui. Ó, vamos colocar aqui em outra canetinha. Não diversificável. Beleza. E risco sistêmico é a mesma coisa, ó. Não diversificável e sistêmico. Está no mesmo lugar. E esse outro lado? Nada a ver. Então, essa questão está
errada. Portanto, podemos passar aqui um conceitozinho aqui, ó. Próximo. Risco diversificável. Olha só, pessoal. Olha o que ele quer fazer com você. Eu tenho risco não diversificável. Eu tenho risco diversificável do outro lado? Não, porque não tem essa nomenclatura. O nome é risco específico. Então, não tem isso aqui. Isso aqui não existe. Ah, Wallace, agora eu entendi. E aqui, ó, mesmo se fosse diversificável, se um é não, o outro é. Então, usaria diversificável e não sistêmico. Dentro aqui, ó, da mesma linha, dentro do mesmo lugar, do mesmo conceito, da mesma tabela. E aí não estaria usando do outro lado. Esse aqui estaria errado. E a letra D. Disco diversificável, beleza. Poderia até entrar aqui, nem fala, mas aqui, risco próprio. Esse aqui nem entra, né? Então, esse aqui não tem risco próprio, isso aqui a gente não utiliza. Então, se você desenhasse e entendesse a estrutura, você conseguiria matar onde tem um do lado e o outro do outro, o restante está tudo do mesmo lado. Ou aí, risco próprio, que não tem nada a ver. Alguém não entendeu a questão? Wallace, fiquei meio perdida. Por que tem que ser um do lado e um do outro? Não tem que ser os dois do mesmo lado? Porque eles são completamente opostos, né? Por quê? Você tem um risco total. Você investiu, por exemplo, vamos colocar agora em outra ação. Você investiu na ação da CCR Nova Dutra. Aí qual o risco que você vai correr? Um risco do sistema inteiro. Ah, veio aí mais uma onda de Covid. Caramba, Wallace, o que eu posso fazer? Nada. O mercado inteiro sofreu isso. É um risco do sistema, um risco todo. Bum, as ações caíram. Ah, beleza. Mas aí, se você tivesse montado seu portfólio de uma maneira mais eficiente, você não iria ter comprado só a CCR. Você iria ter comprado Magazine Luiza, você iria ter comprado CSN. E aí, poxa, beleza. Eu tive ali, por exemplo, agora a possibilidade da CCR perder aí várias estradas que tem, várias concessões. Caramba, foi só a CCR que perdeu. As outras ações que você tinha da Magazine Luiza, da CSN, não tem nada a ver com isso. Então, esse é um risco que é específico, que é da companhia, foi só ela. Então, você corre esses dois riscos. São riscos totais no seu investimento. E aí você precisa saber o seguinte, caramba, eu preciso entender para eu conseguir diversificar. E quando eu diversifico, eu vou ter um risco aí que não é específico. Mas você tem que falar para o seu cliente o seguinte, olha, se vier mais uma onda do Covid, mesmo você diversificando, vai cair, porque isso está no risco total, é o risco do investimento em si. Ficou mais claro, Yasmin? Sim, show de bola, obrigada. Perfeito. Perguntas ou comentários? Daniel, tranquilo? Show, Alice, certinho. Beleza, show de bola. Vamos para mais uma, então. Vamos para a questão número 9. Ó, outra questãozinha que grande pra caramba, já está mais da parte do meio para o fim da questão. Precisa ficar ligado para não errar essa questão. O Wallace aplicou em um fundo de renda fixa não classificado como longo prazo. Se ele não é classificado como longo prazo, ele é classificado como o quê? Curto prazo. Tá? Então, beleza. Um fundo não classificado como longo prazo. Se não é classificado como longo, é classificado como curto. Ah, Wallace, beleza. Aqui tá já o tchan para você matar a questão. Ao fazer o resgate, ou seja, fui lá e falou, quero resgatar. Apliquei o dinheiro, agora eu quero resgatar depois de um tempo. O Wallace ficou nervoso, pois não consegue saber o montante que será acreditado na sua conta. O seu gerente lhe informa que, por se tratar de cota de fechamento, o valor de resgate será conhecido somente amanhã. Nesse caso, então olha só, imagine o seguinte, o Wallace teve a possibilidade de investir em um fundo. Qual o fundo que o Wallace investiu? Em um fundo de curto prazo. Beleza, por quê? Porque não é longo prazo. Ó. Então, ó, mata aqui. Não classificado como longo prazo, é classificado como curto prazo. Beleza, matei essa questão. Esse fundo tem cota de fechamento. E aí eu fui resgatar, eu falo pro cara, quanto vai cair? Ele fala, não sei. Por que ele não sabe? Por que meu gerente não sabe? Porque ainda não fechou, cara. Pô, imagine que eu fui lá meio-dia. E aí essa cota vai fechar 17 horas.
Ela vai ter a tal da marcação a mercado, demanda e oferta. O preço que ela está meio-dia não significa que é o preço que ela estará às 17. Ou seja, eu não sei quanto vai cair. Eu preciso esperar fechar aquele valorzinho nas 17 horas para eu te falar exatamente o valor. Ah, então não adianta o Wallace ficar nervoso. Por quê? Porque quando ele investiu, estava descrito isso. Onde estava descrito isso? Estava descrito isso no documento que o Wallace assinou. Estava descrito isso em todos aqueles conceitos que você precisa ler que diz respeito à tributação, a risco do seu investimento, do seu fundo. Onde está isso, Wallace? Na lâmina? Não, não é na lâmina. Onde está isso, Wallace? No termo de adesão? Não, também não é do termo de adesão. Onde eu consigo identificar riscos? Onde eu consigo ver tributação do meu fundo de investimento? Quem consegue me dizer qual é o documento que eu consigo achar? Tributação, risco. Alguém se recorda? Na FIC, né, Wallace? Excelente. Formulário de informações complementares. Obrigado, Daniel. Então é lá onde eu saberia que eu não poderia saber na hora. Eu teria que esperar a cota fechar. Vamos lá, então. Então, ó, houve falha do administrador, pois não poderia ter usado a metodologia de cota de fechamento para um fundo não classificado como longo prazo. Olha, muito cuidado. Por quê? A gente vê, está bem descrito lá quando a gente começa a analisar fundo, que a gente vê o seguinte, o fundo de longo prazo não pode ter cota de abertura. Então, vamos anotar. Longo prazo não pode cota de abertura. Cota de abertura. Então, obrigatoriamente, seria cota de fechamento. Mas ele está falando que o fundo não é classificado como longo prazo. Então, é um fundo curto. Então, ele pode ter tanto cota de abertura, tanto cota de fechamento. A única especificidade é o fundo de longo prazo. Obrigatoriamente, tem que ser cota de fechamento. Não pode ser cota de abertura. Mas aqui não é longo prazo, então não faz sentido. Então, ó, houve falha do administrador, pois não poderia ter usado a metodologia? Poderia ter usado. Já que ele não é de longo prazo, ele pode ser ou de abertura ou de fechamento, sem problema nenhum. Portanto, essa está errada. D. Houve falha do gerente, pois mesmo com a adoção da cota de fechamento, seria possível saber o valor exato do resgate no mesmo dia. Claro que não. Por quê? Se vai ainda fazer o fechamento, se eu vou ter, por exemplo, pagamento da taxa de administração, que é calculada e deduzida diariamente. Lembra lá? Ela é expressa anual. Como assim? 4% ao ano. Mas ela é calculada e deduzida diariamente. Como assim? Eu vou pegar isso aqui, vou fazer lá a taxa proporcional em 252 dias úteis. E aí vou saber quanto vai estar reduzindo. Ah, vai dar 0,0001. Beleza. Então vai ter que reduzir isso aqui. Então eu só vou saber no final, não tem como saber na hora. Portanto, isso aqui também está errado. Letra C. Não houve falha do administrador, pois um fundo de renda fixa não classificado como longo prazo deve necessariamente usar cota de fechamento. Mentira! Eu acabei de falar para vocês. Se não é longo prazo, é curto. Um fundo de curto prazo ele pode usar tanto cota de abertura quanto cota de fechamento. Está errado. Letra D. Não houve falha do gerente, pois a adoção de cota de fechamento necessariamente leva à divulgação da cota apenas no dia seguinte. Excelente! Essa aqui está correta. Por quê? Ah, foi lá e fez o fechamento. Beleza, vai lá e vai descontar, por exemplo, taxa de administração. E aí, no dia seguinte, você vai saber exatamente qual foi o valor fechado. Eles vão lá e vão te mostrar no dia seguinte qual foi o fechamento do dia anterior. Excelente. Questão certa, letra D. D de dinossauro. Perguntas ou comentários sobre essa questão? Letícia? Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Andressa, certinho? Perfeito. Vamos lá, então? Vamos para mais uma questãozinha aí. Questão número 10. Vamos lá, então. Então, ó, bastante questões aí de novo. Tá vendo que o grau de dificuldade das questões aí puxado, hein? Para a gente realmente entender aí. Sobre fundos de investimento, considere as seguintes afirmativas. Lembra, tem as questões, o que eu vou fazer? Está
Correto. Ah, beleza. Então aqui, perfeito. Antes de eu ler, eu tenho que saber se está pedindo correto ou incorreto. A galera erra muita questão assim nas provas, tá? Ah, raciocinou certinho, mas está pedindo incorreto, na hora vai marcar errado. Então, lá, sobre fundos de investimento. É um condomínio que reúne recursos de um conjunto de investidores? Perfeito. Lembra que fundo de investimento se dá na base de quê? Na base de condomínio. Lembra lá quando eu explico para vocês na aula? Falo, pessoal, e está lá querendo comprar um condomínio. A piscina é uma LCI. E aí a gente tem lá, a sauna é um CDB. O cara quer ter tudo isso, morar de frente para a praia, mas não tem o valor de 5 milhões. Ele vai e compra lá um apartamento, vai lá para um condomínio, para ele ter todas essas regalias com um valor menor. Então, beleza. É um condomínio que reúne um conjunto de investidores, várias pessoas ali colocando dinheirinho para realmente ter esse ganho de escala que a gente chama. Então, essa está certa. Então, se essa está certa, aqui já está errada. Essa aqui eu já posso riscar. Beleza. 2. Tem o objetivo de obter ganhos financeiros a partir da aquisição de uma carteira de títulos ou valores mobiliários. Sim. O que é o objetivo de obter ganho financeiro? O cara vai lá e vai comprar título, um CDB, uma LCI. E aí ele pensa o quê? Ele pensa que aquilo vai valorizar. Por isso que o gestor compra. Lembra que é o gestor que compra e vende? Ou então vai comprar lá uma debênture, vai comprar uma ação. Ele vai ter ganhos financeiros. Ele comprou, ele gestor, ele quer vender por um valor maior do que ele comprou. Então, essa está correta, né? Então, já não pode ser também a 1 e a 3 aí. Então, aqui, ó, o que diz respeito a títulos, carteira de títulos, CDB, LCI, valores mobiliários, ações, debêntures, tá? Tranquilo, essa tá certa. Então, vai sobrar C e a D. Vamos lá, vamos para 3. Torna possível a diversificação dos investimentos através da aplicação em suas diferentes classes, visando diluir o risco e aumentar o potencial de retorno. Perfeito! Por quê? Porque se você fosse, lembra lá do conceito do condomínio, se você fosse colocar o seu dinheiro sozinho, eu tenho aqui o total de 900 mil, não daria para você ter a casa com tudo que você quer, com piscina, com sauna, com segurança, de frente para a praia, no Leblon, mas num condomínio daria. Ou seja, quando a gente transfere isso para o mercado financeiro, você vai ter diferentes classes, você vai ter LCI, CDB, ações, visando diluir. O que é diluir? Diminuir, né? Visando diminuir o risco. Por quê? Eu tenho muitos ativos na carteira. E aí o exemplo que a gente viu, as ações da Vale caiu, mas as ações da CCR, da Magazine Luiza, do Itaú subiram. Beleza. Como tem muitos ativos na carteira, a gente vai conseguir diluir esse risco aí. Excelente. Essa questão também está certa. Portanto, não pode ser só a 1 e a 2. Resposta certa seria aí, novamente, a letra D. D de deu certo, né? Para a gente poder ser aprovado. Resposta certa, 1, 2 e 3. Perguntas ou comentários sobre essa questão? Show de bola. Vamos lá, então, começar aí os nossos bônus. Questãozinha, o Wallace aqui ferrou completamente. Aqui, gráfico. O que é isso, cara? Pelo amor de Deus, calma. Você vai ver que é fácil de você matar a questão, não é difícil. Ó, um fundo de investimento possui seu patrimônio aplicado com a seguinte distribuição. Então, a gente tem aqui, ó, 60% em título pós. Onde está isso aqui? Está aqui, ó. 60% em título pós-fixado. 20% aqui, Ibovespa. Wallace, o que é Ibovespa? É o índice da Bolsa de Valores. Wallace, mas eu não sei, tem que gravar isso para a prova? Não, porque aqui é só você identificar, ó, tá? Aí a gente tem aqui 10% de título pré-fixado. Deixa eu apagar aqui. Em título pré. Beleza, e 10% em dólar. Então, aqui é a minha carteira, tá? Perceba que o maior percentual está no título pós e no Ibovespa. O restante, dólar e pré, tem o mesmo percentual. Qual é o fator mais prejudicial nesse fundo? Mais prejudicial. Então, olha aqui, eu falo o seguinte, ó, 60% da minha carteira está em título pós. Se é pós, ele vai acompanhar lá, por exemplo, a taxa de juros, tá? Caraca, então se reduzir a taxa, para mim é ruim? Claro que é. Então, vou procurar redução da taxa, alta na taxa, queda na cotação, alta na cotação, queda no índice. Ai, Wallace, não foi. Não foi. Não tem, porque não te deu de bandeja, porque essa aqui é simples, né? Se o título, minha carteira é pós, se a taxa cai, vai cair também.
Então, ó, alta na taxa de juros. Isso aqui é prejudicial? Isso aqui é magnífico para mim. Por quê? 60% da minha carteira é pós-fixado. Se a taxa de juros aumentar, também vai aumentar a minha rentabilidade. Então, isso aqui não é prejudicial, isso é ótimo. Então, já matei essa aqui. E agora eu começo, 7%, 5%. Beleza. Se não tem nada falando do título que é pós, eu risco esse aqui. Qual que é o outro maior percentual da carteira? É o Ibovespa, que tem 20%. E aí você percebe que ele vai te falar o seguinte, queda na cotação do dólar, 7%. Aí você tem quantos por cento da carteira? 10%. Aí você fala assim, pô, vamos fazer uma conta rápida. Quanto que seria aí? 7% de 10% que é a carteira. Ah, Wallace, não, peraí, ficou difícil. Ó, você tem 10% da carteira, só. Se cair 7%, você vai perder 0,7%. Esse é o valor que você vai perder. Alta na cotação. Tudo que é alta, para você, é ótimo. Por quê? Porque você está recebendo aquele valor. Se você tiver uma alta, você vai receber um valor melhor. Então, a alta não é, para você, não é ruim, é bom. E ele está pedindo mais prejudicial. Então, ó, aqui, queda na cotação do dólar. O dólar representa quanto da sua carteira? 10%. Aqui, ó, tá aqui, ó. Dólar, ó, 10%. E aqui, ó, queda no índice Ibovespa em 5%. Ó, o Ibovespa. O Ibovespa tem 20%. Então, perceba o seguinte, pessoal. Quando você tem aqui um índice que você acaba tendo a possibilidade de ter um percentual maior, ele vai ser mais prejudicial para você, porque você vai perder mais grana. Aqui, você vai perder 7% de 10%. Aqui, você vai perder 5% de 20%. Ah, Wallace, agora eu entendi. Por quê? Porque o peso aqui é maior. Então, a letra D, ela vai ter um prejuízo muito mais significativo para você. Então, como que você mata essa questão? Vem analisando os percentuais primeiro. Esse de 60, tem algo que me prejudicou? Não, não tem. Eu preciso ir para o de 20. Porque ele tem peso maior na minha carteira. Ah, então uma queda desse índice 5% vai ser muito mais prejudicial do que uma queda de 7 num que só tem 10. Ah, Wallace, perfeito. Agora eu consegui entender. Dá para a gente fazer uma relação rápida? Claro que dá. Olha só. Eu tenho 20%. E aí eu calculo. Quanto que seria aqui 10%? Seria 2. Ou seja, 10%, vou falar igual a Dilma, hein? 10% de 20% é uma representatividade de 2. Ah, beleza. Então, agora eu entendi. Se aqui é 5, é metade. Então, eu perderia quanto? 1%. Ah, beleza. E essa aqui, essa queda na cotação? Aqui representa 10%. Quanto que seria aqui 10% desse valor? Ah, seria 1. Mas ele está caindo 0, ele está caindo 7. Você teria uma perda de 0,7%. Qual que é mais prejudicial? 0,7 ou 1? Ah, Wallace, perfeito. O mais prejudicial é essa queda aqui. Mas por quê? Porque a representatividade da carteira é maior. Isso faz com que ele acabe tendo uma perda um pouco maior. Vá pelos percentuais. Busque os que têm mais percentuais. Vai ficar mais fácil de você identificar. Alguém não entendeu essa questão? Yasmin? Show de bola. Fabiana? Sara? Não, professor, tudo tranquilo. Obrigada. Perfeito. Show de bola. Para mais uma aí, então, para a gente ir chegando ao fim. O Wallace, de novo, calculadora. Olha só, pessoal. É o que eu disse. A prova, se você não precisa usar a calculadora, ela vai te dar ali algo que você fala assim, caramba, eu vou conseguir matar a questão. Ó, um cliente pessoa física deseja investir em um produto no qual siga a rentabilidade da taxa DI. Então, ele quer ir, né? Lembra lá do sorvete chimarrão? Ele quer algo que acompanhe, que esteja atrelado, né? Ele quer que seja ali o seu benchmark lá, o seu parâmetro. Pelo prazo de 5 anos. Aqui está a chave da questão. Prazo de 5 anos, tá? Aqui é onde a gente vai matar a questão. Dessa forma, você indica uma aplicação LFT, LTN, LCI pós com 80%,
CDB pós com 100%. Vamos lá. Ele quer algo atrelado ao DI. LFT acompanha DI? Não. LFT acompanha Selic. Mato. Não é essa aqui. Beleza. Se ele quer algo atrelado ao DI, para que ele vai comprar algo que acompanha Selic? Não faz sentido. Está errado. D, LTN, ó, o T antes. T antes de quê? De pré-fixado. Então aqui ele já vai saber quanto ele vai ganhar na hora. Vai acompanhar o DI? Também não. Então isso aqui está errado. Agora, LCI, pós-fixado com 80% do CDI. Lembrando que o CDI é a taxa DI, né? Já comentei isso para vocês em sala. Ou um CDB pós-fixado com rentabilidade de 100%. Mas fala assim, pô, Wallace, 100% é maior que 80%, né? Então vai ser esse aqui, óbvio. Toma muito cuidado. Por quê? Olha só, LCI isento de R. CDB, tabela regressiva. Como que é a tabela? Ah, Sara já tá sabendo aí de tanto que ela olha para o celular aí, que ela gravou lá, ó. 0 a 180, 22,5. 181 a 360, 20. 361 a 720, 17,5. E 721, né, acima, acima, ou igual aqui, né, 721, 15%. Beleza. Então, ó, o LCI, ele vai receber o valor integral. Por quê? Porque é isento de imposto de renda. Pelo fato de ser isento, então ele vai ganhar 80% daquilo que render. Ah, beleza. Quanto vai render? Não sei, 10, 15, 20. Beleza, ele vai receber 80% daquilo, que é isento. Agora, no CDB, ele vai receber 100%, mas pelo fato de ser acima de 5 anos, não é mais do que 720 dias. Então, quanto que daria? Ele teria que tirar 15%. Então, vai ser 100 menos 15%. Daria 85. Se aqui, ao invés de 80, fosse 90%, a resposta certa seria a C. Por quê? Precisei de calculadora para fazer? Não. Eu só preciso entender o ativo. Aqui ele me deu 80. Ah, beleza. Eu vou ganhar 100, mas vou descontar 15% de imposto. 100 menos 15, 85. Ah, 85 é maior que 80, que a questão me deu. Então, beleza. Essa resposta está certa. Se lá em cima ele tivesse me dado 90, a resposta seria de cima. Então, muito cuidado com essa questão na hora da sua prova, tá? Aqui, 100 é maior que 80, beleza. E 100 também é maior que 90. E estaria errado. Então, vai com muita calma para não errar esse tipo de questão. E aí você teria que aplicar aqui, você teria que saber que a LCI não cobra imposto de renda e o CDB cobra. Seria fazer redução mesmo assim, o CDB ficaria mais vantajoso. Alguma pergunta ou algum comentário? Beleza. Mas aí, se fosse 90 e 100, a C seria certa? Uhum. Seria, Yasmin. Ué, olha só. LCI desconta imposto de renda? Não. Então ele ganharia 90%. Vamos colocar só em percentual. 90% de quanto? Indiferente. Ele ganharia 90%. O CDB, ele ganharia 100%. Ah, beleza, mas ele vai descontar imposto de renda, porque CDB paga imposto de renda. Aí ele ficou 5 anos. Acima de 720, que daria aí 2 anos, seria 15% de imposto. Ah, beleza, ele ganhou 100%, mas teve que pagar 15%. Quanto que ele vai ganhar? 85%. Ou seja, 90 seria maior do que 85%. Ficou claro, Yasmin? Confundi isso daí. Tem que tomar muito, muito, muito cuidado com essa questão, tá? Muito cuidado mesmo. Porque se vem qualquer número aqui, ó, se vem 86, 87, aí você fala, caramba, eu tenho que calcular. Não, você só ia precisar diminuir aqui, ó. É rápido, é sucinto. Se vem aqui, ó, qualquer valor acima de 86%, a resposta certa já seria C. Porque sempre vai ser maior do que 85%, né? Beleza?
Show, obrigada. Beleza, cuidado com essa questão, hein? Cuidado, perceba aí que tem que realmente dar uma olhadinha com atenção para ela para não errar. Show! Vamos para mais uma questão, então? Vamos lá, então. Bônus 3. Vamos lá. Giovânia deseja fazer aplicações financeiras em renda fixa. Dessa forma, o seu planejador financeiro lhe informa que, ela quer fazer alguns investimentos, mas ela quer que esses investimentos sejam em renda fixa. Ele vai começar a falar algumas coisas para ela. Tem as possibilidades, eu vou para onde? Para a parte de baixo. Está correto o que se afirma em... beleza, vamos ver. Debêntures incentivadas possuem garantia do FGC até o limite de 250 mil e também são isentas de imposto de renda. Cuidado. Debêntures incentivados possuem garantia do FGC? Não. Tá? Valores imobiliários não têm garantia de FGC. Quais são? Fundos de investimentos, debêntures, ações, independentemente da debênture. Se for conversível, se for incentivada, não tem FGC. E aí, são isentas de imposto de renda? Para pessoa física, sim. Isso aqui estaria certo. Mas aqui, possuem garantia errado. Debênture não tem garantia de FGC. Tudo que tem está errado. Está errado. Sendo assim, já sobrou só uma questão certa, né? Vamos entender aqui por que a resposta certa, então, seria a letra C de coração. 2. Debêntures de infraestrutura não possuem garantia do FGC. Nenhuma debênture possui. Então, aqui ele está falando de infraestrutura. Se fosse outra. Não possui. Não tem FGC. Aqui é para te confundir. Mas podem possuir isenção fiscal para pessoas físicas. Pode possuir. Por quê? Se ela for incentivada. Verdade. Incentivada não paga, né? Perfeito. Então, mas podem se for incentivada. Portanto, essa está correta. Essa aqui está certinha. Beleza. 3. Aplicações em LCI, letra de crédito imobiliário, tem como lastro financiamento imobiliário. Sim, como assim lastro? Você vai lá, coloca o dinheiro, lembra que eu falei? Aí a Caixa vai lá e empresta dinheiro para quem quer comprar um imóvel. Lembra daquele desenho que a gente fez? Isso é o lastro, né? E aí ele vai ser garantido por hipoteca ou por alienação, correto? Lembra que eu falei lá que vai alienar um bem, e aí pode ser o carro, caso você não pagar, você vai ter, o banco vai te tomar aquilo que você alienou, você hipotecou aquele bem, e aí pode ser um outro apartamento que você tem, uma outra casa, sua ou do cônjuge, o carro, acho que até na aula eu dou exemplo de os dois terem carro e dá como alienação. Perfeito, eles têm essa garantia. E aí você fala assim, o banco fala, eu vou te prestar dinheiro para você comprar a sua casa, mas se você não me pagar, o seu carro está alienado, está hipotecado. E aí o carro é meu e você perde a casa também. Nossa, beleza, agora entendi. Portanto, resposta certa 2 e 3. Questãozinha também para ficar de olho, não errar, uma questãozinha essa que daria para matar lá quando a gente matou a 1 já, direto, para que ficasse um pouco mais claro. Dúvidas sobre essa questão? Letícia? Tá tranquilo, professor. Perfeito. Jéssica? De boa. Matheus Cassiano? Foi tranquilo. Tranquilo. Perfeito. Show de bola. Show de bola. Se tá tranquilo, é desse jeito que a gente vai rumo à aprovação. Vamos lá. Vamos para o nosso penúltimo bônus. Agora aí, falando da parte de previdência, né? 2 questõezinhas lá de previdência. A gente tem também buscado aí, trazendo as questões, algo muito parecido com aquilo que você vai encontrar na prova. Mais questões de fundos de investimento, 2 questões lá de lavagem de dinheiro, 2 de previdência, né? Que é uma quantidade um pouco menor, e assim por diante. E aí, se vocês forem somando essas lives aí, nós já chegamos ao número 60 de questões que estamos fazendo aí de encontro com vocês. Vão ver que está muito próximo daquilo que vocês vão ter na prova de vocês. Vamos lá, então, bônus 4. A taxa de carregamento em um plano de previdência complementar aberto. Então, o que é a taxa de carregamento? É aquele valorzinho que vai ser cobrado. Você vai lá e deposita R$100. A taxa de carregamento é 5%. Aqui, essa é a taxa. Qual que é o valor que vai entrar? R$95. Que aquela é a taxa de carregamento, aquilo é o que fica, beleza? Não pode ser cobrada no resgate do plano. Errada, por quê? A gente viu que a taxa de carregamento ela pode ser cobrada na entrada
e na saída. Ou seja, pode ser cobrada no resgate? Pode, porque o resgate é o quê? O resgate é a saída, né? Quando o cara está saindo lá do plano de previdência. Então, essa aqui não pode ser cobrada. Mentira, pode sim. Não pode ser diminuída uma vez definido o percentual? Muito pelo contrário, aqui, ó, 5%. Pô, o cara ficou lá um tempão, agora o mercado baixou. Todo mundo, todos os planos de previdência estão cobrando 2%. O cara vai perder se não baixar. Então, claro, pode ser diminuído aqui. Eu defini o percentual 5%. Naquela época, o mercado inteiro estava cobrando 5%, estava sendo regulado. Agora o mercado está cobrando 2%, eu vou ter que me adequar. Portanto, pode ser diminuída sim, até mesmo para você fidelizar o seu cliente. Essa está errada. Letra C, pode variar em função do saldo acumulado? Claro que pode. Imagine, por exemplo, que você tem lá um plano de previdência que você está guardando R$100 por mês, vamos colocar. E aí tem lá 5% de taxa de carregamento, você está colocando R$95. E aí todo mês você coloca R$95 mês. Aí você for lá receber uma herança. Olha que loucura. Recebeu uma herança de quanto? Uma herança de 10 milhões. Aí você chega para o banco e fala assim, recebi uma herança. Mas você está me cobrando 5%, vou colocar meu dinheiro no outro banco. Aí fala, não, peraí, pô. Se eu colocar o dinheirinho com a gente aqui, eu baixo essa taxa para 1% para você. Vai ficar bom? Opa, beleza, tudo é conversado. Então, sim, cara, se você tem mais dinheiro, o banco está captando mais recursos, ele vai te dar uma regalia, né? Ele vai falar, não, pô, vem cá, vou diminuir a taxa para você, fazer um negócio bacana. E aí ela pode variar em função do saldo acumulado, com certeza. Se você tem aí, por exemplo, essa realidade de colocar esse valor e recebe essa herança, com certeza a sua taxa de carregamento seria reduzida, né? Ele vai fazer de todos, né, de todos os jeitos, todas as formas para que você continue, para que você aplique aquele dinheiro. Letra D. Pode ser resgatada pelo participante após um período de carência? Não, pessoal, não pode, tá? Taxa de carregamento é para custear o fundo, para custear as operações. Então, eu estou cobrando porque existem coisas que eu preciso fazer, tá? Eu preciso, por exemplo, emitir cartas, eu preciso pagar advogados, eu preciso ter consultorias. Então, não vai ser resgatado. Você está pagando, né, para que realmente a gente faça todo esse processo. Então, essa está errada. Então, resposta certa, C de coração, pode variar em função do saldo acumulado, a tal da taxa de carregamento, que é aquele valorzinho que você vai pagar sobre o que você depositou, tá? A taxa de carregamento é sobre os depósitos, tá? Sobre a contribuição, apenas. Teve até uma questão na última live, a taxa de carregamento é sobre a contribuição. Como assim? Pode ser cobrada pelo valor que rendeu? Não, de maneira nenhuma. Como assim? O cara contribuiu 100 mil. Contribuiu esses R$95 que ele está contribuindo. Durante 30 anos aí, deu uma contribuição de 100 mil. Teve de rendimento 300 mil. A taxa de carregamento é cobrada sobre o quê? Somente sobre a contribuição, tá? Não vai ser cobrada nunca sobre o rendimento. Somente sobre a contribuição. Perguntas ou comentários? Show de bola. Vamos lá, então, para o nosso último bônus, né? Então, questãozinha de previdência aí também. Entre as atribuições da SUSEP, uma das entidades supervisoras do Sistema Financeiro Nacional, podemos citar. Então, a gente tem aqui a SUSEP. Então, a gente lembra o seguinte, o conceito da SUSEP. A gente tem SUSEP, que toma conta de previdência aberta, e a gente tem a Previc, que toma conta de previdência fechada. Pode vir na sua prova como que também? Fundo de pensão. Lembra lá que eu falo para vocês na aulinha o seguinte, Previc, de preso. Preso, aquilo que está preso está fechado, tá? Então, ele está falando aqui que são atribuições da SUSEP. Quem vai ter a possibilidade aí de supervisionar as previdências abertas. Então, olha só. Fiscaliza as operações da sociedade de capitalização? Correto. Seguro? Correto. Resseguro? Correto. E previdência complementar fechada? Errado. Por quê? Quem toma conta de previdência complementar fechada não é a SUSEP, é a Previc. Então, essa aqui estaria errada. Tá?
Outra, fixa e implementa as diretrizes e normas no mercado de valores mobiliários? Não, nada a ver, né? Valores mobiliários, nós estamos falando de previdência. Fixar e implementar a diretriz seria que CVM, né? Não. SUSEP, mercado de valores mobiliários, não tem nada a ver. Aqui está completamente errado. Letra D. Zela pela defesa dos compradores de seguro, ou seja, dos segurados. Olha, essa aqui está certa. Ela vai zelar pela defesa de quem comprou o seguro. Por quê? Porque aqui, ó, fiscaliza a operação de capitalização seguro e resseguro. Lembra que eu falei que até aqui estava certo? Então, beleza, ela zela pela defesa do comprador. O cara foi lá e fez um seguro. E agora, por exemplo, ele foi lá e bateu, o carro não recebeu, a seguradora não quer pagar ele. Ele está pagando lá a pólice está vigente e não recebeu. Ele vai lá, vai procurar a SUSEP, porque ela vai zelar pela essa defesa. Ele não conseguiu resolver lá com a seguradora dele. Tem alguém acima dela. Ou seja, ela vai sempre zelar pelo que você tem ali, né? Pelo seu direito, né? Então, essa está certa. Letra D. Disciplina o crédito em todas as modalidades. Não. Disciplina o crédito em todas as modalidades não é uma função aí, né, da SUSEP. Quando a gente está falando de crédito, quando a gente está falando desse conceito aí, a gente está falando de Banco Central, Conselho Monetário Nacional. E aí, como a gente está falando em todas as modalidades, nós estaríamos falando aí do Conselho Monetário Nacional, né? Então, aqui não, nada a ver. A gente não está falando de SUSEP. Então, ó, muito importante, tá? A questão B seria tranquilo de matar, porque valores mobiliários. Disciplina o crédito também seria tranquilo, daria para errar a questão A. E aí precisa lembrar, ó, previdência complementar fechada é aquilo que está preso, aquilo que é preso é Previc. E aqui nós estamos falando da SUSEP, tá? E aqui é aberto. Portanto, resposta certa C de coração. Perguntas ou comentários sobre essa questão? Show de bola. Bom, pessoal, finalizamos aí mais uma live, mais um encontro, e a gente finaliza novamente com a nossa frase, sozinho vou mais rápido, juntos vamos mais longe. É assim que realmente estamos indo. Se você gostou aí, independente do momento que você está assistindo, marca a gente lá no perfil, né? Marca o professor lá, marca a hashtag, né? Vamos juntos, é a nossa hashtag que a gente utiliza. É sempre muito importante para a gente você realmente estar lá nos marcando, né? Passando aí esse respeito pelo nosso trabalho, e aí a gente fica sempre muito feliz quando isso acontece. Os amigos que estão presentes nesse momento, fico muito grato por estarem aí, por dividir, né, esse momento, mesmo aí em momento de distanciamento, estamos trocando ideias, sinergias, e temos a possibilidade aí de conversar. Vocês, claro, já têm aí o meu número, já sabem que podem contar comigo quando quiser. Se você está vendo aí alguma plataforma ainda não é o nosso aluno, esse pode ser o momento de você nos conhecer um pouco mais e saber por que a nossa metodologia aprova tantos alunos. Novamente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Vamos juntos e até o nosso próximo encontro. Beijo, beijo, tchau, tchau, fiquem com Deus. Obrigada, Wallace. Eu que Tchau, agradeço. Obrigada, Beijo, Wallace. tchau, Tchau, boa tchau. noite. Beijinhos. Boa noite. Valeu, um abraço.